Legal. Olha só, muito se fala, né, sobre fundos quantitativos. E eu até falei sobre isso também hoje no meu story. E eu queria que você respondesse para a gente, mistificasse, o que são fundos quantitativos? E também se vocês se consideram um fundo quantitativo, se vocês são um fundo quantitativo. Cara, essa pergunta é muito legal, porque a verdade é que todo mundo de fora da Giant conhece a gente por ser a maior gestora quantitativa da América Latina. Agora, se você vai lá dentro e conversa com as pessoas, a gente se enxerga como uma gestora de fundos multimercado, que usa a tecnologia para fazer gestão. Isso é o quantitativo. Então, talvez a gente sempre gosta de usar uma analogia na hora de explicar essa ideia do quantitativo. E o legal dessa analogia é que ela explica como a gente enxerga o mercado. Tudo que a gente faz é só uma decorrência da nossa visão do mercado. E a verdade é que o trabalho de uma gestora, e aí eu falo de qualquer gestora de fundos, o trabalho do gestor é muito parecido com o trabalho de extração de ouro físico da natureza. Ele precisa encontrar as pepitas de ouro no mercado, que são as oportunidades para ele entregar retorno para os investidores. E aí é bem verdade que quando começou, os espanhóis, portugueses vieram para a América, o pessoal pegava. As pessoas estavam aqui e mandavam eles, com passe e peneiras, buscar o ouro na natureza. E aí é bem verdade que naquela época o cara pegava uma peneira, ia num riacho, peneirava os pedregulhos que estavam vindo ali e no meio dos pedregulhos ele encontrava pepitas de ouro, visíveis a olho nu. Né? Hoje, se você fala que você vai pegar uma peneira e vai num riacho achar ouro, as pessoas vão olhar para sua cara e falar, cara, você está ficando completamente louco. A verdade é que depois de tanto tempo de extração, o ouro já não está mais visível a olho nu na natureza. Né? Hoje, se você quiser... É verdade assim, tem muito ouro, hein? Se você pegar a produção de ouro de hoje e comparar com o auge da corrida do ouro, você vai ver que a gente produz mais ou menos 50 vezes mais. A diferença é que não tem mais ninguém usando pá, não tem ninguém usando peneira. Se você quiser tirar ouro na natureza hoje, você vai precisar usar um maquinário gigante, você precisa usar um processo químico para dissociar as partículas de ouro de outros materiais, junta tudo e aquilo vira uma pepita. Então, o trabalho ainda é o mesmo, o objetivo é o mesmo. Agora, a ferramenta que você usa é diferente. No mercado financeiro é exatamente a mesma coisa. O gestor ele precisa encontrar essas pepitas de ouro no mercado. E aí é bem verdade que um tempo atrás, um gestor que tivesse minimamente bem informado, ele conseguia juntar as informações e encontrar essas oportunidades. Aqui no Brasil, talvez a pepita de ouro mais na cara que a gente teve nos últimos anos foi a NTNB, foi o fechamento da taxa de juros. Né? O gestor ele colocava um título público indexado à inflação na carteira, o cara estava feito para o resto do ano. Era uma pepita que estava na cara. Só que, conforme o tempo passa, vai ficando cada vez mais difícil de encontrar essas pepitas. Talvez o mercado financeiro ele passou por uma mudança e vem passando por uma mudança muito radical nos últimos anos. Essa mudança é a quantidade de informação que a gente produz. Acho que todo mundo concordaria comigo que um gestor, quanto mais informado ele está, quanto mais informação ele tem, mais fácil fica para ele encontrar essas oportunidades de entregar retorno no mercado. O problema é que a quantidade de informação explodiu. Pensa vocês agora no coronavírus. Esse é um baita exemplo, cara. Pensa nos últimos meses, a quantidade de informação que você recebeu sobre o coronavírus especificamente. Todo mundo está em grupo de WhatsApp. Sim. Aí, você recebe um áudio de um médico falando uma coisa, um áudio de um médico falando um negócio completamente diferente. Aí você vê que o contágio no Brasil está subindo, mas o pessoal está fechando o hospital de campanha em vários lugares ao redor do mundo. E aí... Até pelo WhatsApp você pegava coronavírus. Exato, exatamente. Não, e aí, o ponto, eu não sei se vocês sentem a mesma coisa que eu, mas a verdade é que você está sendo bombardeado de tanta informação o tempo inteiro que a sensação que fica é que você não consegue digerir tudo isso e formar um cenário do que é o que realmente está acontecendo. Né? Você não sabe o que informação vale, que informação não vale. É muita coisa para a nossa cabeça. E isso é um sintoma não só do coronavírus especificamente, mas é um sintoma de uma mudança profunda que a gente está passando em todos os campos do conhecimento humano. Tem uma pesquisa que a IBM fez um tempo atrás. Eles tentaram estimar a quantidade de informação já produzida pela humanidade. Fácil. E aí, o mais interessante é que a principal conclusão do estudo, que não era o objetivo inicial, foi de que se você pegar toda a informação produzida pela humanidade, 90% é dos últimos 12 meses. Isso significa que a gente está fazendo vezes 10 quase a informação todo ano. E aí, num cenário desse, uma pessoa de cabeça, por mais brilhante que ela seja, ela não consegue digerir tanta informação assim. Em outras palavras, não dá para ir com a peneira. Você precisa tentar usar alguma outra coisa.
No nosso caso, o que a gente decidiu, vamos usar o poder computacional. Vamos usar o poder computacional para digerir uma quantidade de informação que um ser humano de cabeça, por mais brilhante que ele seja, ele não consegue fazer. Isso é o Quant. O Quant é usar uma ferramenta diferente. O objetivo é o mesmo, é encontrar as pepitas de ouro e entregar retorno para o investidor. Agora, a ferramenta que eu uso é uma ferramenta diferente. Faz sentido? Faz sim. Faz sentido. Então, assim, para ficar bem claro, né? Porque quando a gente fala de fundo quant, você olha lá para os Estados Unidos, né? Vê toda aquela indústria de quant que usa matemática, usa às vezes execução automática com alta frequência e tudo mais. Vê muita questão de arbitragem, né? Você identificar por cálculos matemáticos ali um trade que é certo, quase zero risco ou mínimo de risco, porque você está arbitrando o preço, né? E isso é mais quant. É o caso de vocês ou seria mais o caso do sistemático? Eu gostaria que você explicasse. Eu diria, na verdade, que o quant sistemático é quase que um sinônimo, né? A verdade é que o quant, ele não é bem a estratégia especificamente. Eu vou até fazer uma analogia com um gestor tradicional, né? Vou fazer uma analogia com um gestor macro, por exemplo, que é o que o pessoal está mais acostumado. O gestor macro, ele normalmente é um cara que tem muita experiência no mercado, o cara está há 20, 30 anos no mercado, já viu muita coisa, já viveu muita coisa, e ele usa essa experiência, essa vivência que ele tem no mercado, a intuição que ele criou nesse período, para bolar uma tese de investimento. Então, ele vai olhar e fala, bom, vou dar um exemplo aqui, né? Imagina que o gestor olha e fala, pô, me parece que num cenário de juro baixo, inflação controlada e moeda controlada, esse é um cenário bom para a Bolsa. Pô, parece que faz sentido. O que ele vai fazer? Ele vai sentar na frente do terminal dele e toda vez que esse padrão acontecer, ele vai entrar comprando bolsa. No nosso caso, eu posso ter exatamente essa mesma tese, eu posso ter a mesma ideia. Juro baixo, inflação controlada, moeda controlada é bom para a bolsa. Só que em vez de sentar na frente do computador e esperar esse padrão acontecer, a primeira coisa que a gente vai fazer é o seguinte: tem alguma forma de eu usar a tecnologia, de eu usar as ferramentas que a gente tem hoje para potencializar esses 20 anos que o gestor está lá? Na verdade, assim, o gestor ele montou a tese com base nesses 20 anos que ele viveu. Só que você tem ativos que têm histórico mais 100 anos de histórico aqui no Brasil. Por que só usar os 20 anos do gestor se eu posso usar tudo? Vamos fazer. Então, pega os últimos 100 anos e roda vários testes para ver se esse padrão realmente se repete ao longo do tempo. Mais importante, se tem indícios que isso vai continuar a se repetir daqui para frente. Não adianta nada o padrão repetir lá atrás, aí o mercado mudou de regime e já não funciona mais. Então, eles vão buscar indícios de que dá para ganhar dinheiro ainda usando essa tese. Aí, o segundo passo é o seguinte, pô, isso é um padrão econômico. Se funciona no Brasil, deveria funcionar em outros lugares ao redor do mundo. Vamos testar. Testa nos Estados Unidos, testa no Japão, testa na China, testa na Europa, testa em vários lugares ao redor do mundo, para ver se dá para ganhar dinheiro, se esse padrão realmente é consistente. Uma vez que o pessoal fala, pô, funciona, aí a gente vai fazer um programinha de computador que vai atuar como se fosse um radar. Ele vai ficar olhando para o mercado e toda vez que o padrão começar a acontecer, ele vai entrar executando. Nesse caso, ele vai entrar comprando bolsa, só que não só no Brasil, ao redor do mundo inteiro. Faz sentido? Então é isso. No final, o processo de investimento, eu diria até que ele é parecido. Só que ele tem algumas camadas a mais. Eu vou tentar usar as ferramentas disponíveis, a tecnologia, no final do dia, para fazer o mesmo trabalho que o gestor faz. Só que eu estou tentando potencializar. Faz sentido?